Doutor, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Ok. Falando um pouquinho, né, sobre a saúde do sono, primeiramente, é, explicando o que é a saúde do sono, o que a gente pode fazer para melhorar o sono. Claro, é muito vasto o assunto, né, mas a gente vai, durante essa uma hora, tentar desmistificar, né, essa questão do sono. Muitas vezes as pessoas dormem mal, mas elas não sabem o porquê estão dormindo mal, né? Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Líder. Já tive em outra oportunidade, falando sobre temas importantes sobre a saúde, né? Então, com relação ao sono, contando um pouco do histórico, né? No passado, a entrevista médica, quando a gente entrevistava o paciente e perguntava do sono, perguntava se a pessoa dormia bem. A pessoa respondia: durmo a noite inteira, doutor. É um sono só. Você já ticava ali na consulta que está tudo bem com o sono. Mas foi passando o tempo e a ciência foi observando que o sono é uma parte importante da vida. Porque a gente dorme, seria um tempo quase que um terço da vida a gente passa dormindo. Né? Se o dia tem 24 horas, 7, 8 horas de sono, seria um terço do dia. Então significa que você passa um terço da vida dormindo. Então é algo muito importante para o ser humano. O sono, né? 7, 8 horas dormindo, ou que seja 6 horas, é um tempo importante. Então algo acontece no sono que nós temos que descobrir a sua importância, né? Então muitas coisas acontecem no sono ideal, né? Então no sono profundo, por exemplo, que é onde a gente tenta, onde a pessoa tem que alcançar esse sono, que é o sono chamado não REM, que é o sono onde você existe um relaxamento maior, o coração começa a bater com menos frequência, diminui a temperatura corpórea, os olhos param de se mexer. É esse sono que a gente tem que ter uma quantia boa desse sono à noite para fazer toda a química cerebral para que no outro dia você tenha um dia bom, né? Acontece que no curso da evolução da nossa espécie humana, acabamos adquirindo, fruto da nossa evolução, vários estudos surgem, por que a gente tem apneia, por que a espécie humana hoje tem apneia. Então, várias ideias, né, e estudos demonstram que, em função do tamanho do cérebro, da diminuição do tamanho da maxila, para nós ficarmos mais simétricos, né? Então, aumentou o cérebro, ficou um pouco mais para trás a maxila, né? Aumentou o cérebro para a gente ficar mais inteligentes. Bom. Diminuiu a maxila, né? Para deixarmos mais bonitos, mais simétricos. Mas e tudo isso comprometeu a parte posterior da garganta. Então, nós não temos lastro para qualquer problema, porque nós estamos no limite da passagem aérea na garganta. Tudo que sai de uma normalidade, de uma pequena normalidade, porque nós não temos lastro para problema, acaba que aquele indivíduo acaba se engasgando à noite, trancando a respiração, parando a passagem aérea durante o sono, né? Pelo colabamento que a gente chama das estruturas da garganta. Então, para prevenir isso, né, aspectos que pioram o sono, né? Então, o aumento de peso, tamanho das tonsilas palatinas, né, que são as amígdalas, algum desvio de septo, a idade, o sexo, né? Tende os homens acima de 40 anos de idade terem mais quadros de apneia, mas não é restrito ao sexo masculino. Mulheres também têm com frequência isso, né? Ainda mais após a menopausa, as mulheres podem ter mais apneia. Então, esse é um tema da apneia do sono, é um tema, assim, muito apaixonante entender, porque no passado isso não se tinha, esse conceito. Inclusive, se o cônjuge, né, seja ele a esposa ou o esposo, tinha algum distúrbio do sono, ou roncava ou fazia apneia, isso era um segredo do casal.
Não se falava isso. Uhum. Mesmo na consulta médica. Perguntava como é que é o sono. Ah, eu deito e durmo e não se falava mais. Ou a sua esposa ronca, o seu esposo ronca? Não, não ronca. Né? Não se falava sobre isso. Porque era um tabu. Era um segredo do casal. Uhum. E com a ciência foi evoluindo essa necessidade de entendermos mais sobre o sono, e isso foi se tornando um pouco mais revelado, né? E as pessoas se preocupam agora, não, mas ele para de respirar, ela para de respirar, parece que ele se afoga, parece que ele vai morrer, né? Então isso acontece há muitos anos, anterior a essa medicina moderna, sempre teve esse problema Isso por conta da evolução humana. A ideia, né, do por que a espécie humana ronca hoje é dessa forma, né? O cérebro precisou crescer, né? Ele cresceu tanto para cima, para todos os lados, inclusive para baixo, para a base do crânio, e invadiu o espaço de garganta e nariz. Uhum. Ficamos com menos nariz em função do tamanho do cérebro, que é uma coisa boa, né? Claro, né? Somos seres inteligentes por conta disso. E para que a gente nos tornasse mais simétricos, mais bonitos, o terço inferior da face houve uma retração, né? E essa questão do maxilar ser maior era também por conta da mastigação? Se nós formos estudar... Voltar lá no Homem da Caverna. Isso. Nós tínhamos carne crua, raízes... então nós tínhamos um cérebro pequeno, né? Uhum. O cérebro era menor, né? Porque nós éramos coletores, caçadores, ou a gente ia atrás das feras ou fugia das feras, né? Então precisava ter a fossa nasal ampla para poder ter oxigênio, para correr atrás das feras, como eu disse, ou fugir delas, né? Então nós tínhamos, em comparação à mandíbula, uma desproporcionalidade, né? Nós vamos vermos imagens aí na internet mesmo coloca lá Homem da Caverna. Tu vai ver a conformidade, que o cérebro é menor, né? E a mandíbula mais para frente. Com o passar da evolução, isso foi se revertendo. O cérebro cresceu, a mandíbula retraiu e com isso nós ganhamos em beleza e em inteligência, mas perdemos um pouco a região posterior da garganta e o nariz. Ficou mais estreito. Tanto é que tem bastante pessoas que têm desvio de septo, porque o septo seria para crescer o suficiente, um septo seria para se desenvolver num espaço maior, só que nós ganhamos um espaço menor e o septo entorta. Então tem muita cirurgia de desvio de septo, muito comum mesmo. Cirurgias de amígdalas também são necessárias porque nós não temos espaço na garganta. Então um pouco que a amígdala aumenta, ela tranca a respiração. Então são muitas coisas, é multidisciplinar, então você agir num ponto só, às vezes corre o risco de você melhorar parcialmente. Muitas vezes chega no consultório situações seguintes. Chegam lá, doutor, o senhor tem que salvar o meu casamento. Né? Seja homem ou mulher, né? Porque eu não consigo mais dormir no mesmo quarto, né? E aí eu digo, não, calma lá, né? Não me coloque nessa responsabilidade. Vamos conversar até onde a gente pode chegar. Porque muitas vezes... E as pessoas dizem, você tem que operar o desvio de septo dele ou dela, achando que a cirurgia do desvio de septo vai resolver o ronco. Muitas vezes não é só isso. Tem que fazer cirurgia de desvio de septo, tem que fazer cirurgia de amígdala, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver todos os outros fatores. Aumento de peso, idade, estrutura tamanho do pescoço. Porque em associação às cirurgias, a gente tem que usar muitas vezes uma terapia do sono com o CPAP. Que a gente pode também falar um pouco sobre esse aparelho, que é um tratamento ouro para a apneia do sono em alguns casos, né? Que resolve muito essa terapia, mantém a oxigenação do cérebro durante o sono. Então são muitas coisas que são apaixonantes, o estudo dessa alteração, desse problema que acontece com a nossa espécie, né? Muito, relativamente comum. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.